Saúde a todos, muito boa tarde. Meus amigos, desde já, antes de começar aqui a bater essa bola com vocês, agradecendo aos novos inscritos, as novas inscrições que estão rolando, né, no canal Acrísio Neto. Para falar, meus amigos, desse idioma que tanto nos fascina, que tanto nos motiva cada vez mais trazer bons conteúdos. Aqui, meu amigo, nesse canal a gente procura ao máximo trazer bons conteúdos, beleza? Bom, meus amigos, antes de agradecendo novamente, né, continuem se inscrevendo, continuem mostrando seus comentários, seus conhecimentos, podem opinar, podem compartilhar à vontade, comentem, fiquem totalmente à vontade. Elogios, críticas, sugestões, todas serão muito bem-vindas. E, como eu já falei em programas e materiais anteriores, né, a premiação no canal, as diretrizes estão sendo alinhadas. Eu sei que talvez seja uma repetição e tudo mais, mas em outubro, meus amigos, em outubro, quero tentar fazer essa premiação para privilegiar você que tem acompanhado, que tem, espero que tenha gostado dos conteúdos abordados até aqui. E é isso. Bom, meus amigos, estamos vivendo, né, estamos testemunhando uma data, um período de data FIFA. O que é isso, meus amigos? Os campeonatos nacionais, são raras exceções, mas a maioria deles paralisados, né, tá rolando essa data FIFA, diversos amistosos estão acontecendo, diversos jogos também, por exemplo, pela Liga das Nações da UEFA, a famosa UEFA Nations League, tá ok? Então, meus amigos, vamos aqui, o que acontece, essas seleções, né, como todos nós sabemos, o pontapé inicial da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 é logo mais, novembro, a partir do dia 20, a bola vai começar a rolar no Qatar. Meus amigos, o que acontece? Esses amistosos, a própria Liga das Nações da UEFA, apesar de que a Liga das Nações da UEFA, né, a UEFA Nations League, é uma competição que vale título e que já está aí se conduzindo, está se encaminhando já para as suas semifinais. Mas vamos aqui, as seleções estão ajustando, né, fazendo seus últimos ajustes para chegar, tentar definir a melhor seleção possível para disputar essa Copa do Mundo FIFA no Qatar a partir do dia 20 de novembro. Meus amigos, na Liga das Nações da UEFA, na UEFA Nations League, nós tivemos aí, tivemos a quinta rodada, alguns jogos ainda estão rolando, que é o caso de, por exemplo, República Tcheca e Portugal estão jogando neste exato momento, Sérvia e Suécia, Espanha e Suécia, Espanha e Suíça. Espanha e Suíça, meus amigos, por exemplo, a Suíça, que está no grupo do Brasil, né, um grupo com o Brasil, com a Sérvia, Suíça e Camarões. Camarões, inclusive, perdeu seu amistoso para a seleção do Uzbequistão, por 2-0. Camarões, acredito que tem que passar, de fato, por um processo e tudo mais, para chegar com possibilidades de fazer uma boa Copa do Mundo, dentro das suas possibilidades. Mas, enfim, ainda tem muita coisa para acontecer. O fato é que os jogos que estão rolando nesse exato momento, Espanha e Suíça, foi um confronto que inclusive marcou a primeira rodada na Copa do Mundo FIFA 2010, na África do Sul, onde a Espanha, naquela ocasião, iniciou a Copa 2010 jogando em Durban, salvo engano, em Durban, na África do Sul, Espanha 0, Suíça 1, e logo após essa primeira rodada, a Espanha conduziria aí seu caminho para chegar à sua primeira conquista de Copa do Mundo.
recapitulando aqui, fazendo uma rápida aqui. Espanha 0, Suíça 1, isso na Copa do Mundo FIFA África do Sul 2010. Espanha 0, Suíça 1. Logo após, a Espanha vence a equipe do Chile, venceu a equipe do Chile, foi avançando, né? Foi avançando, chegou às oitavas, chegou às quartas, semifinais contra a Alemanha, venceu 1-0 também em Durban, né? Com aquele gol do Carles Puyol, né? O Cavaleiro das Astúrias, para a Espanha chegar na decisão, medir forças contra a Holanda e com um gol de Iniesta ser campeão do mundo pela primeira vez. Espanha campeã da Copa do Mundo FIFA África do Sul 2010, tá? Mas perdeu na estreia para a equipe da Suíça. E nesse exato momento, Espanha e Suíça estão se enfrentando pela Liga das Nações da UEFA, ok? Então nós tivemos, vamos fazer aqui um breve apanhado aqui de seleções que jogaram aí nesses últimos dias. Tivemos Polônia 0, Holanda 2. A Holanda, né, com gols de Gakpo e o Bergwijn. A Holanda, aliás, é comandada por Louis van Gaal. Essa Holanda tem tudo para fazer a volta, né, porque em 2018 a Holanda não disputou a Copa do Mundo e retorna, volta em 2022 e acredita-se com uma nova geração, com Koopmeiners e alguns remanescentes ainda do Mundial de 2014. Então acredita-se que a Holanda possa sim praticar um futebol alegre, um futebol vistoso, muita velocidade, muitas transições, uma seleção que toca muito a bola. Então espera-se um futebol envolvente e a Holanda vem fazendo sim, até aqui, boas apresentações. Então a Holanda venceu a Polônia no estádio de Varsóvia, 2-0 fora de casa, uma importante vitória para uma seleção bastante razoável que é a equipe da Polônia. Pelo mesmo grupo, Croácia 2, Dinamarca 1. Tivemos aí já outro grupo, França, Áustria, Bélgica, País de Gales. A França, meus amigos, eu pude assistir alguns momentos, aos melhores momentos. A França jogando no Stade Saint-Denis, né, na França. A França venceu a Áustria por 2-0. A França com aquele futebol, eu costumo dizer, a França apresenta um futebol que asfixia seus adversários. A França tem um jogo envolvente, muita posse de bola, muitos toques de bola, muita transição, muita velocidade, volume de jogo. Essa é a seleção da França. A França que chega mais uma vez com muita força, né? Mbappé fez gol nesse jogo contra a Áustria. Olivier Giroud, né, aproveitou muito bem uma jogada aérea, soube cabecear com precisão, marcando o segundo gol da França. Então a França jogou muito contra a Áustria. Até então vinha fazendo jogos que não estavam convencendo muito bem a crítica especializada, os analistas, criticando o futebol que a França estaria apresentando, mas o fato é que a França parece que quanto mais se aproxima do Mundial, mais a França vai adquirindo uma configuração bem interessante, uma seleção que dispensa comentários, atual campeã do mundo, a seleção da França, com Mbappé, com Griezmann, com Giroud, Tchouaméni, entre outros nomes que estão surgindo aí, uma nova geração para reforçar ainda mais essa geração vencedora da seleção francesa. A França que já conta com 2 Copas do Mundo, vencida a primeira em 1998, naquela final contra a seleção brasileira, no Stade Saint-Denis, e a França que venceu o Mundial na Rússia em 2018, naquela final contra a Croácia, onde a França venceu por 4-2. Tivemos Bélgica, pelo mesmo grupo da França e Áustria, tivemos Bélgica 2, País de Gales 1, também estarão na Copa, País de Gales voltando a disputar uma Copa do Mundo FIFA depois de 64 anos. Uma vida, né, em País de Gales voltando a uma Copa do Mundo. Aliás, falando no País de Gales,
no primeiro material produzido no canal, onde eu fiz as minhas impressões acerca da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, eu até cravei que País de Gales se classificaria, cravei que a seleção do Peru se classificaria e que a equipe da Costa Rica também entraria no grupo, no caso da Espanha, juntamente com Alemanha e Japão. Meus amigos, desses palpites que eu cravei, eu errei apenas com relação à seleção do Peru. O Peru mediu forças, né, na repescagem, né, contra a equipe da Austrália. Esse jogo saiu empate e nos pênaltis a Austrália venceu a equipe peruana por 5-4. Portanto, a Austrália entrou no grupo da França, País de Gales entrou no grupo com Inglaterra, com Irã e Estados Unidos, e a seleção da Costa Rica, que desbancou na repescagem a equipe da Nova Zelândia. A Costa Rica acabou se inserindo no grupo com Espanha, com Alemanha e com o Japão. Portanto, a Costa Rica vai fazer a estreia no Catar contra a Espanha, enquanto a Alemanha contra o Japão. Dando sequência para esses jogos, tivemos ontem Alemanha e Hungria. A Alemanha perdeu esse jogo para a Hungria por 1-0 no estádio na RB Arena em Leipzig. Tá? A Alemanha perdeu esse jogo para a Hungria, mas o placar, o resultado do jogo não justifica o que de fato aconteceu. Tá? A Alemanha jogando um futebol bastante envolvente, né? Um novo trabalho, né? Dessa vez com Hansi Flick, né? Que até recentemente, né? Fazia parte, né? do comando técnico do Bayern de Munique, e agora Hansi Flick, né? Vai tentar dar um novo direcionamento, né? Tentar conduzir essa seleção da Alemanha para pelo menos uma melhor participação da seleção alemã numa Copa do Mundo. 2018 foi aquele fiasco, né? Alemanha 0, México 1, Alemanha 2, Suécia, aquela vitória sem precedentes, uma épica vitória da Alemanha em Sochi, na Rússia, e perder daquela forma como foi contra a Coreia do Sul, e a Alemanha quebrando um tabu de jamais ter estacionado na fase de grupos. E foi o que aconteceu. A Alemanha, então campeã do mundo em 2014, aqui no Brasil, na Rússia, faria aquele papel, acredito que isso foi uma espécie de divisor de águas, tá? Então a Alemanha teve esse desastre, né, esse fiasco que foi na Copa do Mundo FIFA Rússia 2018, e agora em 2022 acredito que pelo menos fará um papel, uma participação melhor, tá? E é sim uma das candidatas, também pratica um futebol vistoso, um futebol com muita velocidade, bastante volume de jogo, um Joshua Kimmich. Ele praticamente é um dos jogadores que parece chamarem bastante a responsabilidade. É muito ativo nos jogos, chuta muito, ele é um elemento surpresa, apesar da função dele ser como lateral, né, no lado esquerdo, lateral esquerdo da seleção alemã, mas ele é um cara que pratica diversas funções na seleção do Hansi Flick. Além de Kimmich, você tem um Goretzka, você tem um Sané, você tem um Thomas Müller, enfim, seleção alemã também muito forte, mas perdeu esse jogo para a seleção da Hungria em plena Alemanha, em plena RB Arena na cidade de Leipzig. Portanto, Alemanha 0, Hungria 1, num grupo que tem também a companhia de Itália e Inglaterra. A Itália que inclusive venceu a Inglaterra por 1-0 no Giuseppe Meazza, em San Siro, na Itália. Itália 1, Inglaterra 0. E como eu falei para vocês,
Espanha e Suíça estão jogando nesse exato momento, Sérvia e Suécia, República Tcheca e Portugal. Um compromisso dificílimo da seleção comandada, né, capitaneada, né, sua principal estrela, Cristiano Ronaldo, está enfrentando um adversário duríssimo, que é a República Tcheca. Tivemos também, já que, aí nesse caso, esses foram jogos da UEFA Nations League, da Liga das Nações da UEFA. E tivemos também amistosos. A Argentina, por exemplo, bateu a equipe de Honduras por 3-0. Um partidaço do Messi, Lo Celso, diversos aí se destacaram. A seleção da Argentina também está num patamar bem interessante e é sim uma das candidatas para o Catar. Sem sombra de dúvidas, a Argentina é sim uma das candidatas, né, na Copa do Mundo, juntamente com o Brasil, juntamente com a França, Holanda, Bélgica, Alemanha, tá? Acredito que essas seleções de fato elas têm ingredientes suficientes para chegarem muito fortes no Catar. Logo mais a partir de novembro a bola vai rolar e com todo o direito que os amantes possuem, ok? Então tivemos, além amistoso, nesse caso amistoso, Argentina 3, Honduras 0, tivemos Brasil e Gana. Seleção brasileira com um futebol também altamente vistoso, um futebol com muitas alternativas, com muitas possibilidades, muita velocidade. Estou gostando muito do futebol apresentado pelo Richarlison, pelo Vinícius Júnior, pelo Rafinha. Rapaz, o Rafinha ele é um cara que ele consegue cumprir diversas funções, articulador de jogadas, por vezes também atua muito bem, auxilia muito bem na marcação, tá certo? Neymar também parece que está jogando muito leve, consegue fazer belíssimas jogadas, está ajudando muito esse time do Tite. Com certeza, a seleção brasileira, o que eu estou falando aqui é o que a gente consegue visualizar dos jogos apresentados até aqui. Uma seleção brasileira que não perdeu nenhum jogo nas eliminatórias. Nenhum jogo, meus amigos. Seleção brasileira invicta na campanha das eliminatórias, né? Classificou-se com sobras, né, para o seu passaporte para a Copa do Mundo FIFA, no Catar, tá? E tem apresentado boas alternativas, um futebol altamente vistoso, um futebol bem legal de se ver, com muita velocidade, muitas transições, um futebol com muita velocidade, muito volume de jogo e, acima de tudo, precisão, eficiência e uma seleção que eu diria completa em todos os sentidos. A seleção brasileira reúne em seu grupo, em seu elenco, jogadores com as mais diversas características. E ainda tem, por exemplo, de quebra, um Pedro, por exemplo, como uma possível peça como reserva. Ele é um reserva imediato, mas é mais uma característica para agregar a essa ótima seleção brasileira que está sendo aí montada e acredito que já está praticamente definida na cabeça do Tite. Portanto, o Brasil jogou ontem contra a seleção de Gana no Stade Océane, em Le Havre, na França. Brasil 3-0. Brasil entrou com Alisson, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles, Éder Militão, Casemiro, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Rafinha, esse para mim dispensa comentários, importantíssimo no esquema do Tite, dá muita velocidade, dá muitas alternativas de ataque e até mesmo de neutralizar algumas possibilidades de respostas dos adversários. Gosto muito do Rafinha, Neymar e Richarlison. Quer dizer, é uma baita seleção, dispensa comentários. Para mim, na minha humilde opinião, uma seleção muito forte, vem com muita força e é sim
uma das principais candidatas à conquista da Copa do Mundo FIFA no Catar. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Já a equipe de Gana, comandada por Otto Addo, veio com Wollacott, Salisu, Djiku, Amartey, Odoi, Mensah, Kudus é um dos possíveis destaques dessa seleção de Gana. Atualmente ele joga no Ajax. Thomas Partey, Lamptey, Ayew, Iñaki Williams. Esse Iñaki Williams joga no Athletic Bilbao.